É uma alegria mesmo, irmãos, nós vermos a cada dia o Cristo sendo formado na vida de cada um. Olha, põe a mão no ombro do teu irmão e diz assim: Cristo está sendo formado na tua vida. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Eu sempre falo isso, mas eu quero trazer um abraço para o pastor Aguiar, pastor Alice. Como o pastor Clebinho falou, foram grandes companheiros e continuam sendo. Nós honramos a vida deles, dos seus pastores. Nós louvamos a Deus porque nós vemos aqui uma igreja saudável para a glória de Deus. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 17. Acharam? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É um mistério esse negócio de o pecado ter entrado na terra por um homem. É uma coisa muito além da nossa capacidade de entender. Quando Deus criou o homem e colocou ali no jardim Adão e Eva, eles representavam toda a humanidade da época e posterior que viria a nascer e a entrar na história da terra. E a Bíblia diz, você conhece muito bem, que Adão e Eva resolveram se desconectar de Deus. E por causa disso, a consequência que nós trazemos como um DNA da nossa genética espiritual, vamos falar assim, é que todos os homens foram separados de Deus por causa da decisão de uma pessoa só. Quando a gente pensa nisso, a primeira vez que eu ouvi isso, quando eu não era crente ainda, eu era meio ateu ou à toa, sei lá, eu vivia totalmente desconectado de Deus, e eu procurei naquela época a minha irmã que tinha se convertido, e eu falei para ela assim: fala de Deus para mim. Eu não estou contando a história até chegar nesse ponto que foi muito forte. Mas de madrugada, às 3 da manhã, eu nunca esqueço, lá no Rio, eu falei para minha irmã: fala de Deus para mim. E ela começou a falar de Deus, e o ambiente não estava muito bom, porque eu estava entrevado mesmo, eu estava totalmente assim, louquinho. E a minha irmã começou a compartilhar, e quando ela chegou nesse momento, para tentar explicar para mim que o pecado entrou no mundo através de Adão, e tentou me explicar isso, a primeira coisa que eu pensei, o que eu tenho a ver com esse cara? Eu não estava lá, não fui eu que fiz isso, entendeu? Por que eu tenho que sofrer? Por causa da decisão de uma pessoa só. E aquilo entrou em ebulição na minha cabeça, eu estou contando só um resumo, tá, pessoal? É estranho, não é? Não é estranho? O pecado entrar no mundo e afetar todo o ambiente da terra, em todos os níveis, quebrando o nosso relacionamento com Deus, quebrando o nosso relacionamento com a gente mesmo. Por isso que a gente tem depressão, tem tantos problemas internos, emocionais, quebrando o nosso relacionamento com as pessoas, que gerou consequências sociológicas, rompimento, guerras, racismo, tantas outras coisas, por causa da decisão de uma pessoa. Naquele dia, quando ela falou aqui, eu falei: pode parar. Como assim? Uma pessoa pecou e o mundo todo é responsável por isso? Eu confesso que depois desses anos todos de convertido, quando eu penso nisso de maneira natural, eu ainda continuo assim, meio, apesar de conhecer toda a base da palavra de Deus sobre isso me afeta ainda. Pensar que uma pessoa decidiu por todos. Não é forte?
por que eu estou dando ênfase nisso? Porque a Bíblia fala muito do poder do um. Se você ler em João, capítulo 10, no versículo 30 e diante, não precisa abrir, ali Jesus falando, eu e o Pai somos um. É quase impossível, se não impossível, a gente tentar separar os dois e explicar quem é Deus e quem é Jesus, separado. Não tem como. Esse poder do um, ele já existe na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito, em toda a eternidade, que é algo também maravilhoso, espantoso para nós, sempre manifestou um. Eles são um. Que coisa interessante. Eles são um. O Pai, o Filho e o Espírito. O poder de Deus se manifesta nessa unidade que existe na essência, na natureza de Deus, do Filho Cristo e do Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem no poder do um. Eles estavam completamente de acordo, vamos usar uma palavra que a gente pode compreender melhor, a respeito da criação. E o que eles transmitiram na criação é que o homem criado deveria andar no poder do um com Deus. Por isso que o poder do um é algo extraordinário. Jesus não disse para Deus, quando ele estava aqui na terra, eu e o Pai estamos juntos. Foi isso que ele disse? Pai, eu e o Senhor estamos juntos, hein? Foi isso? Eu e o Pai somos um. Eu estava conversando um pouquinho com os pastores, alguns líderes aqui, eu tenho conversado com a minha esposa. Isso é uma coisa extraordinária. A gente ouve muitas pessoas falando para a gente, hoje é muito comum, não sei aqui, eu acho que é. Estamos juntos, hein, pessoal? Pode contar comigo, estamos juntos. Quem ouve essa expressão? Parece uma expressão muito bonita, né? Mas às vezes a esposa, o cara, estamos juntos, hein? Estamos juntos. E o cara hoje está separado. Mas um dia alguém falou, estamos juntos, hein? Pastor, estamos juntos contigo. Parece uma coisa que emociona a gente, inspira a gente. E aí quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem para mim, pastor, estamos juntos. Pode contar comigo. A tradução que eu faço hoje é, não está e ele não vai fazer nada. Porque essa expressão, estamos juntos, ela é muito humana. Pode contar comigo, estamos juntos. Aliás, é uma expressão que a minha esposa não gosta muito. Quando ela precisa fazer uma coisa, eu falo assim, pode deixar comigo. Ela já se arrepia quando eu falo isso para ela. Porque ela sabe que não vai ser feito. Ou se eu fizer, eu vou demorar um pouquinho, né, amor? Só um pouquinho. Misericórdia, graça. Queridos, por que eu estou falando disso? Porque um homem criado na base do poder do um de Deus foi colocado na terra para nesse poder manifestar a sua glória. E ele resolveu se desconectar de Deus. Eu não vou entrar aqui nos detalhes. Existem muitas coisas no coração do homem criado que leva ele para um outro nível de relacionamento com Deus quando ele se desconecta. E ele fez algo absurdo. Porque ele falava com Deus face a face. Deus criou ele nessa dimensão de natureza, essência, substância, e ele se desconectou de Deus. Cara, que ousadia! O homem sair, se desconectar dessa unidade que já existia na eternidade. E por causa disso, a decisão que ele tomou, baseado no poder do um, afetou todo mundo. Lá em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 1 a 3, a Bíblia diz que depois que Adão e Eva se desconectaram de Deus, se separaram de Deus, eles reproduziram filhos e filhas à sua imagem. Diga, eles reproduziram filhos à sua imagem. Qual era a imagem que Adão e Eva tinham ali no capítulo 5? Uma imagem desconectada de Deus. Sabe por quê? O poder do um
é algo que conecta você a uma imagem. Deus criou a gente para a gente refletir quem Ele é. Nós e Deus não estávamos juntos, nós éramos um. E isso foi rompido de uma maneira grotesca por parte do homem. É algo que a gente não consegue dimensionar, de tão forte que é. E a partir dessa desconexão, nós começamos a viver na terra, dizendo para Deus, aí Deus, estamos juntos, hein? O homem busca Deus do jeito dele, religiosidade, ele tem sua maneira de fazer as coisas independente ou à parte ou separado de Deus, e ele se ilude que porque ele faz esse tipo de tentativa de se comunicar e se relacionar com Deus dessa forma, separado, que Deus vai aceitar essa realidade. Queridos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, você conhece esse versículo? No versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, essa morte genética, o que aconteceu? Passou a todos os homens. Olha que coisa. Presta atenção, porque todos pecaram. Espera aí, como eu pequei, não estava lá? Diga comigo assim, o poder de Deus é tão profundo, fala aí, que quando Adão pecou, eu pequei junto mesmo sem existir. Não é uma coisa forte? Quanto vocês... Cara, como é que funciona esse troço? Então, querido, olha o que a Bíblia diz. Pelo pecado de quantos homens? Um. O que foi estabelecido na terra? A morte. Por quê? Todos pecaram. Deus obedece um princípio extraordinário na sua criação, desse poder de um, que nunca vai ser, da parte de Deus, corrompido. Então, eu queria que você guardasse isso no teu coração, porque eu quero te mostrar uma realidade hoje, em Cristo. Como que nós podemos vivenciar esse poder do um, essa realidade que Deus pode manifestar na nossa vida, que é o que destrava uma cidade, uma família, um ambiente de uma maneira sobrenatural, pessoal. Fala comigo assim, um homem pecou. Todos pecaram. Mas a Bíblia diz que um homem obedeceu, diga. Como é o nome dele? Jesus. E através desse um homem só, tudo entrou em ordem novamente. Pessoal, não foram muitos pecados. Os pecados são consequências da decisão de o homem se desconectar da unidade de Deus. Ele tinha a substância de Deus, ele tinha a natureza de Deus, ele tinha a essência de Deus. E ele se separou e ele perdeu essa imagem. E a imagem do homem corrompida corrompeu a imagem de Deus em toda a terra. O homem não consegue olhar para Deus hoje, quando você fala de Deus, e entender quem é Deus. Eles não conseguem entender. Muitos cristãos não conseguem imaginar quem não conhece a Deus. Quem é Deus? Onde ele está? Quem é ele? De onde que ele veio? O homem não tem noção do que significa essa imagem de natureza, de essência, de substância que Deus tem. Por isso que a morte passou a todos os homens, porque o poder do um representa tudo naquele momento que nós poderíamos ser ou não ser. Eu não quero me dedicar para falar sobre isso agora, apesar de ter deixado você, pelo menos, posicionado para te mostrar uma realidade. A Bíblia diz que, da mesma forma que o poder do um foi ativado em Adão, e ele usou isso para desconectar de Deus, o poder do um em Cristo nos levou a ser ativado em Deus novamente. Agora, queridos, nós não precisamos de muitas coisas. Não foram muitos pecados que arrebentaram com Adão, foi uma decisão.
E a Bíblia diz que em Cristo, uma decisão que nós tomamos de retornar em Cristo para Deus, numa pessoa só, nós recebemos de volta o quê? A palavra de Deus, abundância de graça. O dom que opera em Deus e que é transmitido para mim e para você em Cristo. A Bíblia diz que um tirou e o outro colocou. Pela ofensa de um, a morte reinou. Mas pela vida de um, nós vamos voltar a viver e a reinar em vida. Queridos, o poder de reinar, diga, de governar, é algo que nós não sabemos lidar ainda. Eu estava ouvindo a minha esposa ministrar aqui sobre os ambientes. Quem estava aqui? Antes do culto. E ela mostrando a vida de José do ponto de vista de governo. Deus preparando José desde a sua adolescência, dando uma visão para ele, desenvolvendo etapas na vida dele, algumas delas muito desagradáveis, e ele foi aprendendo a reinar sobre o ambiente, a operar com mentalidade de governo, não se importando em que ambiente que ele se encontrasse. Nós somos muito afetados pelos ambientes. Quando o nosso ambiente da nossa casa não está bem, a gente não fica bem, pessoal. Sim ou não? Quando tem a nossa esposa, marido ou filho, alguma coisa aconteceu com a gente, ou com alguém que a gente ama, próximo, ou até um pouco mais além, mais próximo também, a gente fica afetado por aquilo. Os ambientes, eles têm a tendência de impor sobre nós uma opressão quando eles estão em desordem. Não é verdade? Eu não vou mencionar isso aqui, mas quando a gente está em desordem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, a gente afeta a nossa vida, mas não é só a nossa vida. Nós afetamos alguém que se relaciona com essa pessoa que está em desordem. Então, uma pessoa em desordem, ingovernável, ela afeta, influencia alguém ou algum ambiente. Por exemplo, se meu filho estiver lá na China, mas ele estiver mal, estiver vivendo uma vida desgastante, prejudicial, vocês acham que vai me afetar? Sim. Agora eu te pergunto, Adão afetou a Deus quando ele resolveu desconectar de Deus? Sim ou não? Você está em dúvida? Afetou ou não afetou? Porque ele foi criado para ser um com Deus. E ele se desconectou. O ambiente da terra foi afetado ou não foi afetado? E a partir do momento que Adão desconectado começou a desenvolver toda a história da humanidade, que já está afetada pelo pecado, pela separação, isso afetou o coração de Deus. Agora, em Cristo Jesus, numa pessoa só, ele se determinou a restabelecer o governo. O que parecia ingovernável, diga. A terra não parece que está sem governo? Vamos falar a verdade, pessoal. Você olha para o mundão aí, né, brabo, você olha assim, meu Deus, esse negócio está louco. Está acontecendo cada coisa, cara. Sempre aconteceu, viu, pessoal? Só que hoje com a internet a gente fica sabendo, né, que na época de Roma ninguém tinha internet, não comunicava. Mas os caras também trucidavam, os caras tinham tudo que é tipo de depravação sexual, só não era colocado na internet. Só que hoje vem em tempo real. Um cara aprontou um negócio lá no deserto, a gente fica sabendo nesse minuto. Isso é bom ou é ruim? É uma coisa que mexe com a estrutura da gente. A gente ficar sabendo em tempo real de toda a porcalhada que o homem faz na terra. Sim ou não, pessoal? Afeta o ambiente da terra? Sim ou não? Só que em Cristo nós podemos mudar essa realidade. O ambiente de uma casa paterna, da minha vida, de uma família ou de uma igreja, foi criado para governar. Nós fomos criados para governar, diga. O que nós estamos governando? Nós primeiro precisamos governar nossos desejos. Se a gente não governa nossos desejos, como é que a gente vai governar
o nosso próximo, a pessoa que a gente ama? No Senhor. Por exemplo, quando eu era pequeno, tinha 12, 13 anos, eu comecei a fumar. E um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: não fuma, moleque! Você não sabe que não pode fumar. Moleque é uma expressão lá do Rio, não sei se aqui tem. Pô, até me deu uma bronca. Ixi, eu vou ter que fumar escondido, pensei, né? Mas aí, meia hora depois, minha mãe, vai lá na padaria comprar um cigarro para mim. Ela queria governar sobre os meus desejos, sendo que ela não governava nem sobre os desejos dela mesma. Aí ela trabalhava, fazendo trabalho para... Aliás, ela era uma excelente costureira, fazia roupa. E ela trabalhava para fora e às vezes atrasava. E às vezes eu mentia para ela, às vezes sempre. E aí, um dia ela falou para mim: tu não sabe que eu odeio mentira, moleque! Aí alguém tocava o telefone, eu atendia: mãe, é para você. Ela falava assim: quem é? Aí eu falava: diz que eu não estou. Porque ela não tinha preparado ainda o trabalho, não estava atrasado e já estava sob pressão. Aí eu falei: pô, minha mãe não quer que eu fume, manda comprar cigarro para ela. Minha mãe não quer que eu minta, mas ela mente. Pessoal, os ambientes, eles são estabelecidos quando nossos desejos são governados. A nossa incoerência é tão patente, é tão exposta diante das pessoas, que depois a gente não entende por que algumas pessoas, marido, esposa, mulher, manifestam algumas anomalias na vida. Nós estamos transmitindo mais pelo ambiente do que por aquilo que falamos. As pessoas que convivem com a gente, elas não estão só ouvindo a gente. Mesmo que elas não entendam, elas estão recebendo do que nós somos, do que o meu espírito é. Se o meu espírito é ingovernável, o meu ambiente vai ser ingovernável. Agora, a Bíblia diz que eu vou reinar em vida por um. Eu não preciso de fazer planos mirabolantes para reinar. Se eu voltar para Cristo, o governo de Deus se estabelece na minha vida novamente e eu faço parte desse um com Deus. Porque Jesus disse: assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um conosco. Eles quem? Nós. João 17. Então diga assim: eu fui colocado no lugar mais poderoso da terra, que tem um governo, e eu estou ali no negócio. Amém? Agora, pessoal, nós temos vários ambientes aqui na terra. Sua casa, seu trabalho, a igreja, sua vida pessoal é um ambiente, seu coração. Se eu deixar Cristo governar meus desejos, se eu deixar Cristo governar a minha família, os ambientes, como a pastora Val falou de uma maneira incrível, José mudando de ambiente hostil para ambiente hostil, mas governando. Porque o governo não é algo exterior, é algo interior, diga. Você vê o governo do Brasil governando o Brasil e depois agora você está vendo a corrupção estabelecida. Porque a aparência não comove a Deus, pode comover os homens, mas a Deus não. Eu não posso ser um cristão, uma igreja de aparência. Eu tenho que ser uma igreja estabelecida em Cristo que governa. Pessoal, eu quero que você guarde isso no teu coração. Não estou muito preocupado em dar uma pregação aqui. Vocês têm ensinos maravilhosos aqui. Nós fomos colocados na terra para governar. Fala isso. Fala mais uma vez para ver se você crê nisso que você está falando. Vai lá. Sabe por que eu estou falando para você falar? Não é para você repetir que nem papagaio, não, apesar que tem gente que repete, não sabe nem o que está falando. Pessoal, a Bíblia diz que a fé vem pelo... Ouvir o quê? A palavra. Quando você fala, você mesmo ouve. E você tem uma oportunidade de deixar aquilo penetrar no teu coração. Cara, vocês acham que Deus está brincando? Por um homem entrou o pecado e estabeleceu a desordem. Mas por outro entrou a graça e o dom da justiça e operou a ordem.
Então, o que eu preciso hoje para governar? Um curso? Um seminário? Uma campanha de 10 dias? Vamos governar a terra, Florianópolis. O que eu preciso hoje? Uma coisa só. O que eu preciso? Estar em Cristo. Coloca a mão no teu irmão e fala, você só precisa estar em Cristo. Se você estiver em Cristo, nós somos um. E vamos governar os ambientes. E todo o propósito de Deus estabelecido vai ser cumprido. Não importa o que você está passando, diga. Os problemas físicos que você tem, diga. Emocionais, de qualquer sorte. Nós vamos governar sobre eles. E diga para ele, quando nós governarmos em Cristo, a terra vai ser atraída para nós. Queridos, isso é uma coisa impressionante. Agora, se a gente não sabe lidar com os ambientes, a terra é um ambiente hostil ou não é, pessoal? A gente não gosta de ver as coisas que o homem está fazendo. Tem coisa que chega a aberração. Eu não sei se tem um nome pior que esse. Tem umas coisas que parecem aberração, pessoal. Ou vai além da aberração. O que o homem é capaz de fazer desconectado de Deus é uma coisa que deixa a gente estupefato. A gente fica embasbacado de ver aquilo. Como é que pode? Agora, queridos, eu não quero passar a minha vida, a minha história, olhando para o ambiente hostil da terra com esse sentimento. Ai, o homem, e bota a grade na janela, e bota vídeo por roubo, as pessoas se protegendo de tudo que é jeito, e mesmo assim não adianta. Eu quero passar pela terra em Cristo, governando como Ele governa. Eu vou te pedir mais uma vez, eu queria que você entendesse e não ficasse chateado comigo. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala assim, eu não quero passar pela terra sem governar. Levanta a tua mão e diga assim, nós somos uma casa de governo. Agora, sozinho, você é um Zezinho nada. O maior trabalho de Satanás, o ministério de Satanás, além de cegar o entendimento e tentar encobrir da gente a glória de Deus, é fazer você ficar sozinho. Nós estamos com a síndrome hoje de muitas pessoas ou igrejas que acham que sozinhas, porque tem 10 mil membros, vão resolver o problema do mundo. Cara, minha igreja tem 20 mil, nós estamos afetando a cidade. O que ele está falando? Vamos pensar, eu quero que você pense. Ele está falando que todas as igrejas que não têm esse número não são porcaria nenhuma. Vamos falar assim, um português bem rasgado. Isso é verdade? Não é verdade. Se Deus quisesse transformar Florianópolis só com as igrejas grandes, pessoal, vamos fechar a porta e vamos para elas. Está entendendo? Só que em Florianópolis tem centenas de igrejas que você nem sabe onde é que estão funcionando nesse momento. E que nem conhecidas não são, mas governam sobre essa cidade. Porque quem governa sobre a cidade não é a casa local, é quem está em Cristo. Todas as pessoas, diga, que estão em Cristo nessa cidade, não importa que casa que elas estejam, pequenas ou grandes, elas exercem o governo sobre a cidade. Se eu e você entendermos que em Cristo nós podemos governar, nós não vamos mais admitir ou aceitar que Satanás, através de homens malignos, venha operar e trazer mais estrago para a cidade que nós estamos colocados por Deus, plantados por Deus para interferir. Agora, se no nosso ambiente, nos ambientes que nós estamos, nós não temos essa compreensão, entendimento, vamos falar assim, entendimento do poder do um, a gente sai daqui até domingo que vem, glória a Deus. Pastor, Deus te abençoe, domingo que vem você volta. É essa vida que nós fomos criados para ter em Cristo? Nós fomos criados para ir de reunião em reunião? A Bíblia diz que nós fomos criados para viver de glória em glória, pessoal.
Não importa onde você estiver com seus irmãos, se é um a um, se é uma célula, se é uma casa paterna, uma igreja local, ou a sua família, nós fomos colocados para reinar de glória em glória. Por que você está falando tudo isso, pastor? Porque eu quero te dizer somente uma coisa. O poder para reinar sobre a terra, que Deus estabeleceu em Gênesis. Lembra? Quando Deus criou a terra, disse o quê? Domina sobre as aves do céu, os animais e os peixes do mar, tudo que está embaixo, na terra e em cima da terra. O que Ele mandou a gente fazer? Novamente. Quando você olha para a sua vida, para a sua família e para a cidade, você tem a sensação que nós estamos dominando? Que está tudo dominado? Não, fala a verdade, pessoal. Não tem alguma coisa aí que não está legal? Sim ou não? A gente vai se conformar com isso? Mesmo, quem é que está dentro de você? Eu não ouvi. Cristo. Pessoal, dentro de você, você tem tudo o que você precisa. Não é que você vai ter. A Bíblia diz que Ele já deu em Cristo tudo para você. Tudo. Coloca a mão no teu coração e diga, aqui dentro, já tem tudo que eu preciso. Cristo. Amém? Por que você está procurando fora, então? Nos ambientes externos. Nós precisamos, nesse tempo, voltar a atenção exclusiva, absoluta, para a pessoa de Cristo. Parece uma coisa tão óbvia de falar hoje, mas se você olhar a igreja hoje na terra, parece que Cristo não está mais reinando, nem nas igrejas. Quantos de vocês lembram qual foi a última igreja de Apocalipse que recebeu um elogio e uma bênção? Um elogio e uma exortação, quer dizer. Qual foi a última igreja? Alguém lembra? Eram 7 igrejas. Começa com L. Laodiceia. Amém? Queridos, nessa igreja, tem um versículo ali, Apocalipse 3:20, que diz, eis que estou à porta. A gente usa isso para ganhar almas. Né? Estou à porta, você abre o seu coração. Tudo bem, continua usando, não tem problema. Só que Jesus não estava falando sobre isso. Ele estava falando para uma igreja. Estou à porta da igreja, batendo. O que Jesus estava fazendo na igreja de Laodiceia? A porta de quem? Da igreja de Laodiceia, batendo. Por quê? Porque se você ler o texto anterior ali, dessa mesma igreja, você vai ver o outro versículo que é muito conhecido, que às vezes a gente usa também por aí, que Deus detesta coisa morna. Tu não é nem frio, nem quente. Como você é morno, eu estou querendo te vomitar. Já tomou água morna? É muito ruim. Cara. Tem gente que não gosta de nada morno, né? Gosta de gelado ou quente. Mas tem gente que gosta de morno, não sei como é que consegue, né? Mas uma igreja morna. Agora, você sabe que igreja que era essa? Essa última igreja de Laodiceia? Foi uma das igrejas mais tremendas da época. Uma igreja que tinha adoração, uma igreja que tinha discipulado, uma igreja que conquistava a cidade, uma igreja que atuava na sociedade, uma igreja rica, porque na época era uma cidade muito próspera, uma cidade que tinha evoluído em termos profissionais, as maiores fábricas da época estavam na cidade, e essa igreja se acostumou com esse ambiente de prosperidade. E foi esfriando com quem? Com Cristo. A ponto de Ele mesmo dizer que estava batendo a porta para voltar a entrar nessa igreja. Porque quando a gente substitui o governo de Cristo por qualquer outra coisa, mesmo que seja de igreja, nós deixamos de governar. Nós só podemos governar em Cristo. Então, eu queria que você guardasse no teu coração nessa noite, e eu quero pedir para o Espírito Santo ativar isso na tua vida, que a gente não foi criado para viver de reunião em reunião, pessoal.
Deus não criou a gente para ser crente e vir no domingo na igreja. Não foi para isso que Deus criou a gente. Deus criou a gente para governar. E uma casa de governo precisa de treinamento. Nós temos treinamento do bom e do melhor numa casa de governo. Eu tenho entendido hoje que um Tadel, o nome que você quiser dar, cada um dá um nome diferente, que os treinamentos que acontecem, uma célula, é um treinamento para você ficar especialista na casa de governo e governar junto com os teus irmãos na cidade. Eu vou te fazer uma pergunta, a última. Se você tivesse alguém da sua família sequestrado, você já teve alguém próximo a você que foi sequestrado, você conheceu? Alguém conhece? Não, não, né? Só assaltado. Assaltado, se eu perguntar, alguém já conhece para assaltado? Todo mundo levanta a mão. Pessoal, se você tivesse uma pessoa da sua família sequestrada aqui em Florianópolis, quem que você chamaria? O pastor Clebinho? A polícia. Que polícia? Qualquer polícia? Tá bom, vamos começar pelo 190 aí. Pessoal, qual é a polícia que você ia chamar para resolver essa grave questão do sequestro? A antissequestro. E dentro desse departamento da polícia, de antissequestro, tem os especialistas. Os caras que foram treinados para situações que outra polícia não teria condição de resolver. Você já operou alguma vez? Já foi para o hospital? Alguém já fez alguma operação no hospital aqui? Se você chegasse no hospital, você está com um problema de coração e o médico pergunta, você quer que alguém opere você? Qualquer um que estiver por aí, não tem problema não. É isso que você fala? Quem que você vai querer se você tem um problema de coração? E se você puder pagar? O melhor. O melhor o quê? De cardiologista, ele é especialista. Eu quero ter segurança que eu estou botando a minha vida na mão do melhor. Pessoal, você já percebeu que o mundo opera assim? O mundo só opera com os melhores. Por que nós vamos operar com os piores como igreja? Pergunta para o teu irmão, por que a gente vai operar com os piores? Tem algum médico aqui? Tem algum médico? Mas eu sei que vocês sabem. Quantos anos um médico hoje precisa para ser, na faculdade, para ser efetivado na medicina? 6 anos. Já foi 5, agora é 6. Parece que está indo para 7. Quando ele se forma, o que ele vai fazer? Residência. Quantos anos demora a residência? Pelo menos 3 anos. No total, a pessoa que vai cuidar de alguma área de saúde hoje tem que se especializar em quantos anos? Pelo menos 9. Por que nós cremos que as pessoas vão querer estar sob o nosso cuidado se a gente não quer se especializar num Tadel, numa célula? A gente quer em um ano ser o cara. Pessoal, a igreja tem pecado porque deixou de ser especialista. Fala comigo, a igreja tem pecado porque deixou de ser especialista. Eu estou falando de quem? De novo. Eu não estou falando do pastor. É que a gente tem descansado, que o pastor estuda, trabalha, ora, faz tudo. Então a gente descansa que ele é o especialista e a gente fica lá numa boa. Se o negócio ficar preto, chama o pastor. Não é verdade? Vamos falar em geral, né? Lá na igreja, quando entra um caso cabeludo assim, outro dia entrou um cara querendo se matar, um cara fardado, policial. Estava com um problema sério, entrou de repente na igreja. Sabe para quem que eles levaram o cara? Para mim. Eu atendi o cara, mandei ele ficar junto ali, fiquei junto. No final que eu atendi o cara, o cara foi embora, eu perguntei, por que você não resolveu o problema? Não, porque tu é o pastor. Aí eu falei assim, aí você não é filho de Deus, não, rapaz?
Você não tem autoridade? E etc, etc. Comecei a corrigir ele. Ele entendeu, eu fiz com amor. Sabe o que ele fez? Ele tinha pego o endereço do cara, ele foi na casa do cara. Deixa comigo, pastor, eu assumo daqui para frente. Pessoal, é essa visão que nós temos que ter. Nós somos uma casa de governo, diga. Fala bem forte agora, uma casa de governo. Que agimos no poder do um. Em Cristo, nós governamos os ambientes. Governamos a terra. Foi para isso que Deus me criou. E eu não vou terceirizar o governo de Cristo na minha vida. Novamente, eu não vou terceirizar o governo de Cristo na minha vida. Nós fomos criados para governar. Eu não vou deixar o diabo governar, diga. Não vou deixar os meus problemas me governarem, as circunstâncias me governarem, porque eu fui criado para governar e dominar tudo isso. Só que eu quero me especializar em Cristo. Quem está afim de se especializar em Cristo? Nós precisamos de treinamento, cara. Ah, pastor, eu não vou hoje não. Fala para um cara do anti-sequestro que ele não vai hoje não lá no treinamento. Olha aí, ó, chefe, hoje eu estou aqui meio tristinho, não vou no treinamento hoje não. Sabe o que a polícia vai mandar ele? Para a rua. O mundo exige elite, alto nível de glória para as pessoas especializadas atuarem na terra. Você sabe quem é que está comandando a terra hoje, naturalmente falando? Os especialistas. Na profissão, nós trabalhamos para eles. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso aí. Nós estamos trabalhando para quem? Para os caras que são especialistas e estão ganhando dinheiro. Nós somos escravos dele. Temos que fazer ponto, pagar, trabalhar, porque a gente não quis. Eu não tive oportunidade, pastor. Pessoal, se tem um cara que não tem oportunidade, está aqui na tua frente. Eu não sei nem como. A graça de Deus é tão abundante que eu não sei nem como é que eu estou aqui hoje. Casado com uma mulher tão linda, que tem um ministério maravilhoso, tem uma casa, a gente tem viajado pelo mundo todo, acabamos de voltar da Europa, ficamos um mês lá, interferindo na vida de pastores que estão com essa mesma mentalidade. Aqui na Europa é muito difícil. As coisas não vão acontecer aqui em Florianópolis. Pastor, é que você não conhece Florianópolis. Nem quero conhecer. Eu conheço Cristo. E Ele governa sobre essa cidade. Agora, não é por decreto. Jesus governa. Pessoal, Jesus está governando essa cidade? Fala a verdade. Não. Porque Deus está esperando uma manifestação. De quem? Dos filhos. Coloca a mão no... Agora não põe no ombro, não. Só pega a mão do teu irmãozinho de lado, assim, baixinho. E fala assim, Deus está esperando a nossa manifestação. Ele já se manifestou. Quem tem que se manifestar somos nós. E se nós estivermos numa casa de governo, fala, no poder do um, em Cristo, nós vamos restituir o governo de Deus na terra. Amém? Mas fala para ele assim, vamos ser os melhores. Porque Cristo foi o primogênito, diga. Foi o primeiro. Ele foi o quê? O primogênito. Por isso que ele é o primeiro. A igreja tem que ser primeiro em tudo numa cidade. Vamos ficar de pé. E vamos falar assim, nós vamos ser o primeiro dessa cidade. Eu não vou cansar de ser treinado, diga. Eu vou repetir. Nós vamos ser o primeiro, diga. Se Cristo é o primogênito, Ele é o primeiro, para a glória de Deus, nós estamos em Cristo. O que nós somos? Primeiro, o melhor de tudo. Nós não podemos ser o último recurso da terra, pessoal. Eu vou na igreja porque eu não aguento mais minha vida. Pessoal, nós não somos o último recurso da terra, diga. Fala para o teu irmão, você não é o último recurso da terra.
Quando a pessoa não sabe mais o que fazer da sua vida, vem procurar a igreja, pessoal. Você já ouviu essa frase? As pessoas falam assim, eu vou para a igreja porque nada mais deu certo na minha vida. Está tudo ruim. Pessoal, eu não quero ser o último recurso da terra. A Bíblia diz que nós somos o primeiro recurso da terra. As pessoas vão buscar a gente antes de ter problema, antes de se envolver com encrenca, porque nós somos o primeiro do reino. Deus colocou a igreja como primeiro. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos cauda, nós somos cabeça. Queridos, nós estamos em quem? Em Cristo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Lá em Atos capítulo 13, no versículo 35 e 36, fica com a sua cabecinha um pouquinho abaixada agora. Ali diz que Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração e morreu. E no versículo seguinte diz que Cristo também cumpriu o propósito de Deus e não morreu. A diferença entre os dois é que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração e viu o seu corpo ser deteriorado. Cristo cumpriu o propósito de Deus na sua geração, que é a nossa, e o seu corpo não foi corrompido. Quem é o corpo de Cristo, pessoal? Nós. É Ele que habita em nós. Nós não somos corrompidos, diga. Eu não sou corrompido porque eu estou em Cristo. E eu vou cumprir o propósito de Cristo na minha geração. Essa é a palavra que Deus quer trazer para nós hoje. Uma palavra de governo, uma palavra de poder do uma palavra de convergir e concentrar tudo numa pessoa só. Ali nós temos graça abundante e justiça sobre a terra. Deus quer que você seja especialista, um filho especialista. Aí você pensa em tudo? Não. Deus falou para te falar sobre isso agora. Quando Deus levantou Moisés e disse, Moisés, você vai governar a saída do meu povo do Egito. Moisés respondeu para Deus algumas vezes, não sei, manda outro, não é comigo. Até que ele falou assim, eu não tenho nada para fazer isso. O que Deus falou para ele? O que você tem na sua mão? Uma vara. É com essa vara que você vai governar. O que Deus falou? Que aquilo que Ele colocou em nossas mãos, é com isso que Deus vai fazer a gente crescer, se tornar especialista para glorificar o Senhor. Você não tem que ter o que o outro tem, você tem que ter o que Cristo te entregou. Você não tem que ser nada que o outro é, você tem que ser o que Deus determinou que você seja. No reino de governo de Deus, todos têm alguma coisa nas mãos. E Deus, a operar, não é só com as pessoas que ensinam, é com o corpo dele na terra. O corpo dele que tem autoridade para governar na terra. Eu não vou terceirizar isso para o pastor. Por favor, não transfere isso para o pastor. O que Cristo te entregou, governo. Você sabe que quem governa articula as melhores coisas da terra? O governo humano articula para o seu bem próprio, é corrupto. Mas o governo de Deus não. Quem governa articula as melhores coisas da terra. O que Deus está querendo te dizer? Que se a gente governar, Deus vai trazer do bom e do melhor dessa terra para nós. Eu não fui criado para miséria, eu não fui criado para enfermidade, eu não fui criado para doença, eu não fui criado para preguiça, eu não fui criado para ficar andando em volta de círculo, eu fui criado para conquistar. E a conquista não é o poder que está em mim, é o poder que está em Cristo, nós já temos Ele. Não tem nada a ver, nós cantamos aqui, não tem nada a ver com o meu esforço, é pura graça. Não é porque eu vou fazer a opção de coisa que Deus vai me fazer uma conquista, não. É porque Ele já conquistou e eu posso, nele, usufruir de todas as conquistas dEle. Todas as conquistas de Cristo são minhas também. Não tem nada nessa terra que
que não pode ser tomado pelo poder de Cristo. Feche seus olhos. Pai, eu quero te pedir que o véu da falta de entendimento com relação ao governo de Deus, o domínio que Deus estabeleceu para o povo dele conquistar a terra, caia nesta noite em nome de Jesus. Não são esforços próprios, humanos, articulações nossas, não. O Senhor já fez tudo e conquistou tudo na cruz. E em Ti, no poder do que nós temos, nós vamos agir na terra a partir de agora. Eu sei que vai ser um aprendizado para muitos de nós, mas nós queremos nos submeter a esse poder do para que a manifestação, se Cristo sozinho em Jesus fez o que fez, imagina todos nós no poder do em Cristo. Por isso que ele disse que a gente faria coisas maiores que ele, porque nós somos mais pessoas, somos mais articulados, podemos ir ao mesmo tempo em mais lugares do que Cristo foi. Então nós queremos receber, Pai, essa revelação. Coloque a mão no teu coração. Revela para mim o poder do Revela para mim a importância de, no em Cristo, eu governar desde os ambientes mais restritos aos mais expansivos da terra. E para que eu seja levado e conduzido a me tornar em Cristo o primeiro, o melhor dessa terra. Porque o mundo busca os melhores e os melhores não estão no mundo, estão em Cristo. Então que eles possam ter suas vendas, seus véus agora arrebentados para perceber que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, nós não somos o último recurso deles, nós somos o primeiro. E que nós possamos ter essa visão um do outro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão, em nome de Jesus. Senhor, que essa revelação venha destruir todo o véu da ignorância, todo o véu da timidez, todo o véu de viver uma vida restrita dentro de uma fronteira que nunca é ultrapassada. Senhor, todo o véu da impotência, todo o véu da incredulidade, de olhar, não, isso aí não é bem assim. Em Cristo nós somos. Glorifica o teu nome, Senhor, nessa casa. Senhor, glorifica o teu nome nesse ambiente. Senhor, quando eles saírem daqui, não é por triunfalismo, não é por declaração, decreto humano, religioso, não. Que eles se posicionem em Cristo. E que esse posicionamento venha expandir esse poder do que Deus sempre teve na eternidade e que foi repartido e impartido para a nossa vida aqui na terra. Eu recebo tudo que Jesus conquistou na cruz. Eu recebo toda a herança dele. Porque a Bíblia diz que toda a herança dele é minha. Eu sou co-herdeiro. Senhor, o teu Espírito que habita em nós, ele conhece a mente do Senhor, que ele nos leve a ser especialista em entender, num relacionamento aberto e franco, o coração do Pai, e manifestar isso na terra. Não sozinho, não em grupinho, mas como corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês podem dar as mãos e fechar o corredor? A Leila podia vir aqui, por favor? Eu ouvi essa expressão muitas vezes, somos corpo. Somos corpo. Dá para cantar esse cântico aí? E assim bem ajustados. Pessoal, teve uma época que eu confesso a vocês, eu me enjoei dessa música. Porque eu cantava isso, olhava, somos corpo bem ajustado. Parecia mais um corpo desajustado e quebrado, e ferido, e magoado do que um corpo bem ajustado. Mas em Cristo nós vamos restaurar muita coisa na terra desse tempo. Fala de novo, eu não vou terceirizar o que Cristo nos entregou. Nos entregou para ninguém. Nem para um especialista que opera a cura, diga.
nem para um cara que é profeta e vem arrebentar. Fala. Porque nós somos a voz profética de Deus. Em Cristo nós somos a cura de Deus na terra. Amém. Amém. Mesmo. Vamos cantar esse canto, será que dá?